Bernardo e o João vão interpretar 3 temas. O primeiro, intitulado Vira de Frielas, de José Nunes. Segue-se um segundo tema, Balada para Carlos Paredes, de Carlos Paredes. E, por último, Variações em Ré menor, em viola dedilhada. Quero também agradecer o convite feito pelo Instituto Politécnico de Santarém, neste caso por presença ao professor João Estivo, que nos foi convidado para participar nesta importante homenagem. Quero também falar sobre a Cante das Vidas Frielas de José Nunes, e agora vamos ficar a falar do Carlos Paredes, peça que eu concluí juntamente com o Fernando Alvim, o comendador do Carlos Paredes durante mais de 20 anos. E depois, de seguida, vamos buscar Variações em Ré menor do Carlos Paredes e do Paredes. Portanto, acho que está certamente uma boa homenagem, uma merecida homenagem.
Muito obrigada mais uma vez ao Ricardo e ao João por terem partilhado estes momentos connosco. Após este momento musical tão singular, em nome do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor Dr. Jorge Alberto Justino, dou início à cerimónia comemorativa do 16º aniversário da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. Solicito aos membros da mesa, se não se importam, para ocupar agora os lugares. Vamos iniciar a sessão com a intervenção da doutora Susana Pita Soares, vereadora da Cultura, em representação do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves.
Muito boa tarde, excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Sr. Professor Jorge Justino, excelentíssima Sra. Doutora Pilar del Rio, Sr. Doutor e meu caríssimo amigo José Miguel Noras, coordenador do grupo MAS Santarém, caríssimos senhores e colegas professores, estimados alunos, minhas senhoras e meus senhores. Quero, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, agradecer o honroso convite que nos foi endereçado para fazer a sessão de abertura desta tão importante iniciativa. É com enorme satisfação que nos associamos a esta atividade que assinala e evoca a satisfação, o gáudio e o entusiasmo dos portugueses quando receberam a notícia da atribuição do Prémio Nobel da Literatura a José Saramago. Uma palavra de afeto, de carinho, de agradecimento e de estima à nossa querida Pilar del Rio, que tudo tem feito em defesa da memória deste grande escritor português que teve como berço o nosso querido Ribatejo, José Saramago, que de facto continua vivo, muito vivo no coração de cada um de nós, na memória, porque aqueles que escrevem como Saramago um dia escreveu, com amor, com a paixão, com a dedicação, aqueles que falam do amor, do sonho, da vida, com a intensidade que este escritor o fez, perdurará no nosso coração e na nossa memória. Um cumprimento especial ao Sr. Professor Jorge Justino, Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, pela aliciante iniciativa que procura consagrar e valorizar a obra deste grande senhor de uma forma muito especial e junto dos estudantes. Esta atividade procura distinguir a literatura, o ensino e a cultura. Encontro-me particularmente feliz por estar aqui a celebrar estes temas que me são caros, pois fazem também parte da história da minha vida. Sou professora de português, ensino Saramago, amo Saramago, com ele ri e chorei ao ler, por exemplo, Memorial do Convento. E, portanto, a educação e a cultura mantêm uma relação muito estreita pelo facto de uma depender da outra para uma existência harmoniosa em prol da cidadania. Pelo que o município só pode realçar a esperança que deposita nos jovens que estão aqui hoje presentes e em todos os jovens que não estando nesta cidade, neste concelho e pelo país fora, são a esperança no amanhã e a esperança num futuro melhor. O sonho que Saramago sonhou e que nós nos obrigamos a continuar a sonhar todos os dias. O Executivo da Câmara Municipal de Santarém não podia, portanto, deixar de se juntar com gáudio a esta justa homenagem que Portugal e Santarém em especial, pois Saramago, como todos sabemos, nasceu na Azinhaga, terra ribatejana, aldeia mais portuguesa de Portugal, tanto devemos e porque contribuiu para a divulgação do nosso nome, da nossa cultura no estrangeiro. José Saramago remetia-nos para a visão de um mundo e para a importância da humildade e do valor efêmero da fama, como todos tivemos a oportunidade de confirmar através da obra todos os nomes. Mas não podemos esquecer que a publicação de mais de 30 obras e a tradução em mais de 40 idiomas consagram definitivamente José Saramago como um dos grandes escritores dos últimos anos, das últimas décadas, do último século, deste século e dos séculos vindouros. E o Prémio Nobel é uma justíssima distinção à obra deste autor que aborda profundamente os problemas de Portugal e os problemas da nossa identidade. Poderia continuar aqui a falar de um homem que um dia sonhou Belimunda, uma mulher que em jejum caçava as vontades que um dia haveriam de fazer voar a passarola, de um Baltazar Sete Sóis, que sendo maneta acreditou que se Deus construiu o mundo em 7 dias e, ao que constava, não tinha mão direita e ousou e construiu em 7 dias, então também ele, Baltazar Sete Sóis, havia de ganhar a força e a vontade que um dia fariam voar a passarola. E hoje todos tivemos a oportunidade de ver uma obra magnífica, um mural que fica aqui nas paredes do Instituto Politécnico. Parabéns ao João Maurício pela sua visão da obra de Saramago. João Maurício,
através da sua arte e de todos os alunos e professores que estiveram envolvidos nesta organização, os alunos de hoje, os da manhã e os de sempre, poderão, ao olhar aquele mural, recordar Saramago e a passarola. A construção da passarola evidencia uma das mais bonitas mensagens de Saramago, ficando bem patente a esperança no mundo que todos queremos e sonhamos, livre e diferente. Um mundo livre de sofrimento e a conquista de quem ousa lutar por ele. Permitem-me que termine, não lhes roubando mais tempo, parafraseando o próprio Saramago, que um dia assim disse: além da conversa das mulheres, são os sonhos que seguram o mundo na sua órbita, mas são também os sonhos que lhe fazem uma coroa de luas. Por isso, o céu é resplendor que há dentro da cabeça dos homens, não é a cabeça dos homens o próprio e único céu. Muito obrigada, bem-ajam. A doutora Susana vai ter que se ausentar à reunião de Câmara hoje, mas muito obrigada pela sua participação. Vamos ter um segundo momento da sessão com a leitura de poemas inéditos de Manuel de Gusmão, Miguel Raimundo, Paulo da Costa Domingos e Urbano Tavares Rodrigues. Estes poemas vão ser lidos por estudantes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. O primeiro, 6 quadras ao gosto popular, Arícia Alberti. Não conheci Saramago, tanto a vida não me deu, mas foi um grande escritor, sabe-o bem quem o leu. Saramago, o escritor, foi Nobel da Literatura, foi pilar o seu amor, dela foi essa aventura. Quem nunca leu Saramago, pelo menos uma vez, não sabe, pobre coitado, o grande mal que assim fez. Viveu fora do país, mas sempre amou Portugal. Saramago assim o quis, hoje é glória nacional. O saber ler e escrever é coisa de pouca monta. Escrever e ler, isso sim, isso é que conta. Saramago nunca leu, minha quadra popular. mas por tudo o que escreveu, Esta quadra ia aprovar. E agora, Viagens com Saramago, de Miguel Raimundo. Olhar arguto perante o tempo, soube narrar-nos memórias do convento, prescrutava na nossa cegueira branca raras achegas de lucidez. Em blasfemo evangelho trouxe a lume novas verdades. Em ano fatídico de Pessoa inspirou verdade. com as prosas possíveis, ouviu um povo levantar-se do chão, nos caminhos da liberdade. Numa mão cheia de sonhos, deixamos aqui aportados, na secular jangada de pedra, à espera de novas viagens. E agora, Intermitências da Morte, de Paulo Domingos. Paulo da Costa. Não existe qualquer motivo para alarme. Durante um minuto, ninguém falou. Pessoas aparentemente decentes que, nesta circunstância de gravíssima crise nacional, tinham deixado de cair a máscara hipócrita por trás da qual escondiam o seu verdadeiro caráter.
A finura do jocoso toque, quando se avança às cegas pelos pantanosos terrenos da Realpolitik, quando o pragmatismo toma conta da batuta e dirige o concerto. Pensava-se que o respeito pelos velhos e pelos enfermos em geral representava um dos deveres essenciais de qualquer sociedade civilizada. Pelos velhos e pelos enfermos, em geral, representava um dos deveres. Às vezes o Estado não tem outro remédio que arranjar fora quem lhe faça os trabalhos sujos. Com uma difusa sensação do absurdo que era pensá-lo e tê-lo sentido. Para a pouca vida mais vale nenhuma. Muita gente junta não se salva. O que não poderemos garantir nesta primeira fase é que os caixões e os ataúdes a fornecer se apresentem com a mesma qualidade de acabamento a que tínhamos habituado os nossos clientes, os polimentos, os vernizes e os crucifixos no tampo. Cada povo tem o governo que merece, etc, etc. E agora, solstício de inverno. O ano que fez isto um pouco antes do morrer. Ele vai ficar Um incessante rio de lava corre pelas vertentes do vulcão, onde a neve se mistura com o fogo. Trêmitos de dor e alegria sacodem o meu corpo torturado. Só me trouxe a minha luta. É verdade. Esta gloriosa dilaceração que explode no solstício de inverno. Solstício de Inverno foi escrito por Urbano Tavares Rodrigues e A Vara de Negrilho que se segue foi escrita por Manuel Guzmão. Quando Joana Carda riscou o chão com a vara de negrilho, as penínsulas rasgaram o tecido dos continentes e mergulharam no poema do mar, perante o olhar amarelado dos cães, que perseguiam em vão a gazela da Ibéria. Quando a vara de negrilho Joana Carda riscou o chão, Ricardo Reis tomou para si a compaixão que um casal de velhos dedicava aos marinheiros revoltosos. Desamparado, resolveu morrer, na luz da tarde que sem remédio arrefecia. Quando a vara de negrilho riscou Joana Carda o chão ocidental, os cães dispuseram-se em ordem de combate. Primeiro, mais a cabeça, que se inspiravam nos santos do lobo. Depois, os cães de duas cabeças que apontavam. Mas com qual delas? Na direção da fronteira e, finalmente, os cães de três cabeças, os servos que às ordens de Caronte uivavam à lua vermelha, que subiam e desciam no abismo celeste para que os mortos pudessem chegar a bom porto. Quando Joana Carda com a vara de negrilho riscou o chão, Ricardo Reis e Fernando Pessoa sentaram-se num banco de namoro entre exíguas pimenteiras e puseram-se a morrer, ouvindo o sangrento clamor dos cães transparentes que choravam o exílio de Cesário. Quando as 1001 vozes do mundo silêncio se puseram a ladrar ao mesmo tempo e a maior onda se ergueu sobre a terra da margem, os construtores souberam que aquela era a passagem por onde poderiam passar. E agora, poema a José Saramago, de Carlos Antero Ferreira. Ao portal da casa mais antiga, onde nasceu, chegam dos tempos, levantadas das páginas para a celebração do dia, todas as personagens que no mister da escrita inventou. Muitas mostram-se contentes, processivamente recriadas na leitura, e elas todas vencendo a névoa que sobe da terra molhada de ontem. Pequena a multidão que a passo avança e se alonga pelos apelos da memória, pela memória dos enredos, até ao portal da casa mais antiga onde nasceu. Não vejo máscaras e não há mordaças. Metáforas, silêncios, alegrias, mistérios, afrontas, ironias.
divisões e transgressões, conspirações, as histórias de sofrendo épico e os pequenos apocalipses do olfato republicano. De mãos crispadas, algumas trazem nos rostos sulcos de lágrimas, iguais a lágrimas, definitivas cicatrizes que os particulares da vida fizeram esculpir nas humanas faces. Tudo nesta visão é real e real. E depois da noite, como é prática corrente nas auroras, o sol precipitou da paisagem, ou seja, do alto do real cenário, que o invento como se de teatro fosse. A lua branca, enorme e conveniente, logo engolida no estentor do mundo. A névoa levantou. Acorda a lesíria, é já dia. No pulo do Buquilô, José o menino, na liberdade da sua toda pouca idade, diverte sozinho sobre o chão e avança descalço nos salgantes. De ramo a ramo baixo, quase rasando a árvore. Atento, Jerónimo Melrinho, o avô e sábio, o menino de perto observa, entre as ramadas. Bem, isto foi um trabalho do primeiro ano da licenciatura em Educação Básica, no âmbito da cadeira de Comunicação em Língua Portuguesa, Comunicar em Língua Portuguesa e da Expressão Dramática. Bom. Agradeço à professora Teresa Cláudia e a todos os estudantes aqui presentes a leitura destes poemas. De seguida, irá usar a palavra o coordenador do Grupo Mais Saramago, Dr. José Miguel Noras, que irá proferir a comunicação intitulada Inéditos de José Saramago, versando obras de Alves Redol e de Jorge de Sena. Uma cerimónia assim, mas vamos lá. Como veem pelas sombras, ainda não é um trabalho de rosto iluminado. Todavia, já poderá ser instituído como um prefácio de uma obra mais prolongada que visa dar conta de um conjunto de trabalhos, em número de 9, que, inicialmente, por não estar identificados, dada a humildade que caracterizava o caráter de José Saramago, particularmente quando esteve à frente dos Estúdios Cor, e outros que vieram a ser descobertos, não foram ainda objeto de publicação. Portanto, aparecem com algumas sombras. Rapidamente, assim espero, porque está em adiantada fase de conclusão, podê-los colocar à disposição da Fundação José Saramago. A circunstância de estar entre nós toda a hierarquia, permite uma expressão do Grupo Mais Saramago, faz-me exprimir-lhe um renovado testemunho de apreço, de gratidão pelo apoio que incessantemente me têm dado. Mas a circunstância de pegar na palavra para esticar até às mentes, aos ouvidos e, fundamentalmente, aos sentimentos de cada um, implica que, nesta hora, eu queira agradecer à Pilar del Rio pelos momentos em que abria a porta e me recebia como um peregrino na Terra Santa, batendo aos esfrolhos do Mestre, perguntando com o Vítor Guia se aquele trabalho era ou não era seu, atendendo a que não estava assinado. Noutras ocasiões, o Mestre tinha que o testar com os seus originais, com os datículos escritos, com os manuscritos, e assim, em algumas circunstâncias, fizemos luz. Outras, em que textos em que o Mestre hesitava, são meus, podem não ser. E logo, digamos, a grandeza que exornava o seu caráter levava a que não opusesse o seu autógrafo, na dúvida relativamente a isso. Mas já lá vamos. À semelhança do que ocorreu recentemente, no passado dia 10, na Fundação Mais Saramago, eu quis começar propositadamente por esta placa. Tenho uma história para contar. E eu contei-a falando de Abril. Porque, da mesma forma que na Casa dos Bicos dissemos que se Dom Manuel, o Venturoso, não calha a ter uma filha que casou com Carlos III de Saboia, provavelmente a Casa dos Bicos não existiria. Porque foi aquele fascínio das pedras aparelhadas em bico, sob a forma de diamante, que levou o filho de Afonso de Albuquerque, primo de uma mulher notável de Santarém, mas por ser mulher, naturalmente,
de forma injusta, muitas vezes esquecida, que a mandou construir. É claro que isto tem alguma graça, porque a dado passo, um dos homens que a maior caldo de cultura ditatorial impôs no Brasil visitou a Casa dos Bicos. E o historiador lá dizia: bom, aqui esteve a prima de Santarém, do filho do grande Afonso de Albuquerque, Dom Brás de Albuquerque, a quem depois o rei, honrando, lhe deu o nome também de Afonso. E o ditador dizia assim: mas veio a mulher, mas teve que vir o homem com ela. E o historiador ia explicar: não, o homem não veio. E o Presidente da República, o nosso, diz: claro que veio. É óbvio que o homem dessa mulher, passa a expressão, era Pedro Álvares Cabral, que casou com Isabel de Castro, injustamente esquecida, uma grande mulher. Está nesta terra. Santarém é uma terra de mulheres. Isabel de Castro, mulher de Pedro Álvares Cabral, Isabel de Sodré, mãe do grande Vasco da Gama. E há quem diga, eu não me atreveria a tanto, que a própria Ana de Sá, ou Ana de Macedo, como preferirem, era a mãe de Luís de Camões, que teria tido berço nestas terras. Por isso é um lindo dia, uma tarde, para homenagear outra grande mulher, mas já lá iremos. Traga à colação isto porque, se da mesma forma que provavelmente Dom Manuel não tenha mandado a capitanear uma nau até a Itália, levando a sua filha para casar com um grande dote, com Carlos III de Saboia, a Casa dos Bicos não existiria. É óbvio que Pedro Álvares Cabral nunca a visitou, embora Costa Silva do Brasil tenha entendido que sim, eram dois ditadores. O Brasil sofreu muito no caldo dessa ditadura, e está aqui uma personalidade benquista, a quem Santarém é muito deve, a minha querida amiga Ivanete Silva, que o poderá dizer. Ivanete, cá está. Bom, o Presidente de Portugal disse: não, visitou com certeza. Bem, o Pedro Álvares Cabral tinha morrido há 20 anos, mas com certeza que visitou a terra. Só é possível dizer, apresentando com apreço esta placa toponímica, honrando a nossa cidade, porque uns heróis de cada terra, a dada altura, foram até Lisboa para dar voz de prisão ao antigo regime. Porque até lá, deixemos o dedo na página, a quando as efemérides do dia, a 10 de dezembro, situemos agora a 10 de dezembro, foi exatamente nesse dia que José Saramago recebeu as insígnias do prémio e a medalha do Prémio Nobel da Literatura. Por essa ocasião, antes do 25 de Abril, as efemérides que eram contadas eram deste género. Há anos atrás, foi criada, com grande ênfase institucional, a Real Guarda da Polícia. Era o mais importante, o 10 de dezembro, em Portugal, era a criação do corpo da Real Guarda da Polícia, que antecedeu a Polícia de Segurança Pública. Pasme-se, em 73, na emissora nacional do regime, o que se dizia, criou-se, em 1901, sob a égide de Dom Carlos I, a Guarda da Polícia. E a Declaração Internacional dos Direitos do Homem? Como é que podia ser lembrada? Facto ocorrido em 1948. E, inclusivamente, a luta do movimento nascido em África para libertar Angola. O MPLA, Movimento para a Libertação de Angola. E, inclusivamente, o facto de, rasgando a sua ira contra a Igreja, a circunstância de Martinho Lutero ter, pura e simplesmente, feito em bocados uma das várias, normalmente aludimos a uma das bulas papais que em 1520, a 10 de dezembro, o tinha excomungado da Igreja Católica. Sim, talvez esteja a abusar da vossa tolerância, mas eu quero, nesta ocasião, saudar, agradecer, na pessoa ilustre de um marechal da liberdade, que, tendo dado de si, nada quis ser para si próprio e ficou como coronel. Para nós será sempre um general, porque eu sei que ele não vai pedir para eu pagar a diferença do ordenado. E, nesta altura, ser-me muito difícil, que é o nosso querido Coronel Correia Bernardo. O Sr. Coronel Correia Bernardo é um rosto de abril, um militar de abril. E talvez por este facto, Santarém possa ter tido, em final dos anos 80, uma deliberação que depois foi ratificada em julho de 1990, quando a Câmara, a uma só voz, na sequência de uma proposta do nosso querido amigo Clemente Pereira, ratificou a sua ideia de estender uma avenida, porventura a mais bela de Santarém, que prossegue desde o pátio do mosteiro, a que indevidamente a gente desta terra tem a chamar Convento de São Francisco, mas não é Convento de São Francisco. Estão aqui os historiadores que o sabem. Aliás, quem seria eu para desmentir o rei Dom Manuel, que exarou, além das definições, que distinguem mosteiros de conventos, desde o mosteiro de São Francisco, a partir do Engenho da República.
prosseguindo por essa obra tão qualificada e rapidamente feita, sob o signo de Cassiano Branco, o primeiro trabalho de Cassiano Branco está em Santarém, o mercado municipal, o laminado do tribunal com as esculturas, Leopoldo Almeida, prosseguindo até ao Banco de Portugal. Mas dizia muito bem o meu querido amigo Clemente Pereira, porventura o melhor autarca que Santarém conheceu nas freguesias. Dizia, bom, mas isso é pouca coisa, falta gente. E então nós amputámos, pasme-se, um espaço a outra avenida para que esta terra, que é uma cidade singular, e provavelmente merecia, como disse Saramago em 81, na viagem a Portugal, ser o palácio, um outro palácio, para a Bela Adormecida. Porque por vezes é tão bela que acaba adormecida. E é uma adormecida tão bela que o nosso desafio muitas vezes é encontrar a Bela. Creio que a doutora Zélia Melo em muitas oportunidades encontrou a Bela para grande satisfação nossa e particularmente a senhora vereadora daquele tempo da Educação, Dúnia Palma, que está connosco, além da senhora vice-presidente, está a fazer um trabalho exímio na afirmação dos valores da cultura. Traz-se a placa aqui pela circunstância de falarmos não do homem apenas, não do amigo, não do escritor, mas de um filósofo. Porque quando remetemos a proposta a José Saramago, ele escreveu-nos mais ou menos nestes termos. Nada me havia preparado para a surpresa. Meus caros, tenham cuidado, porque só uma forma de perenidade capaz, por estas outras palavras muito semelhantes, porque a memória por vezes é imbatível, e não me tem deixado de ficar mal até agora, só um modo de perenidade capaz de superar a precariedade das existências humanas e das suas obras. Não é com placas, não é com homenagens, porque essas, talvez, decorrendo, está na carta, 30 anos depois da morte de alguém, é que serão justificadas. E mesmo assim é ver o que é que acontece. E deu exemplos. Mas só há uma forma de perenidade capaz de superar a precariedade das vidas. É pegar no fio da história e, com ele bem seguro, avançar para o futuro e para o progresso. Esta homenagem quer-se fazer porque Santarém é a terra de memória com futuro e, fundamentalmente, é uma terra que se sentiu honrada por, em todas as circunstâncias, ter sido homenageada por José Saramago. E aqui vemos José Saramago na altura em que foi a Azinhaga, sua terra, graças a um esforço intenso e devotado de Vítor Guia. É preciso dizer que normalmente os homens grandes não cabem nas cidades pequenas, porque Portugal, como disse Alexandre Herculano, e antes dele tinha escrito Almeida Garrett, é uma terra pequena, e acrescentava, e as gentes que nela habitam também não são grandes. E o mestre muitas vezes referia essas circunstâncias. E, portanto, é preciso opor a essa gente que é pequena a dimensão das pessoas em que eu acredito que são verdadeiramente grandes no país. E o mestre lá estava, no dia 31 de maio de 2009, graças ao esforço de Vítor Guia, que um ano antes tinha outorgado o nome Pilar del Rio, uma avenida, onde está a junta de freguesia, e Saramago disse assim, bom, como eu tenho a outra rua que faz a aliança com a avenida, é um namoro, é um casamento. Casaram ruas na Azinhaga para significação especial nos sentimentos de José Saramago. Esta fotografia tem um autor, aliás, a anterior também tinha. A anterior foi feita pela Rita Reis, filha do grande fotógrafo João Ventura, e esta, com autorização do seu autor, João Calhaz, aqui está a ser apresentada. E depois, o que nos trouxe são os inéditos. É claro que nós vamos entregar esses elementos à Fundação para os publicar, mas tem a sua graça, porque no Cancioneiro do Ribatejo, que surge em 1950, Álvaro Dolo fez um esforço imenso na recolha das quadras populares. E assim é que, a dada altura, eu estou danadinho para ir para aí, estas coisas, está aqui a minha informalidade, mas a Edina diz isso e é verdade. O esforço de Álvaro Dolo é responsável pela recolha de 2 quadras da Azinhaga. José Saramago foi à estacada, e peço-lhe que passe, foi à estacada com um fluxo verbal muito generoso para com Álvaro Dolo, dizendo mais ou menos por estas palavras, li com imensa alegria, de um ribatejano de 4 costados, o trabalho de Vossa Excelência. Mas permita-me que eu incida mais o meu sentimento em relação àquilo que se prende com a Azinhaga. E nesse sentido, nós, deixando o dedo na página, vamos aqui verificar a história da colaboração de José Saramago relativamente a este cancioneiro. José Saramago recolheu 66 quadras na Azinhaga. E como é que nós soubemos disso? Comprando um documento em dada altura, que é este, onde uma circular
meramente administrativa, é uma peça de literatura. José Saramago não sabia escrever sem se instituir como um orives que derrama pepitas literárias em tudo aquilo que escreve. Este texto, apanhei-o quando a falência da livraria Sá da Costa, e aparece um conjunto de coisas, e o dono lá me disse, mas havia uma carta ao Álvaro Dol, e eu, processorosamente, pus à consideração do mestre. Ouvi dizer que há uma carta dirigida por Vossa Excelência ao Álvaro Dol, em que dá conta da existência de mais quadras e, ao mesmo tempo, apesar delas migrarem, não haver um nascimento certo quanto à sua origem, de algumas terem sido erradamente atribuídas à Zambuja. Bom, o que é que acontece? O mestre responde-me dizendo que há uma carta que lhe causou a maior das surpresas, era um poema de que ele já não se lembrava, Os Mais Velhos, reconheciam na leitura, mas não sabem onde é que foi publicado, e depois diz, ainda há um e-mail, que assim dizíamos, por responder, vou-vos pegá-lo em breve, terá uma resposta, era o e-mail sobre as quadras. E depois pergunta, sempre com esse carinho, há algum problema com o Vítor Guia? Já 2 mensagens e nada. Vale a pena, relativamente aos mais velhos, lembrar que este poema de José Saramago andou esquecido. Andou esquecido porque, pasme-se a curiosidade, no instante em que o antigo Presidente da República, na ditadura, inaugurava a Feira do Rebatejo, a PIDGS devorava, porque as suas iras tinham sido desatadas, a revista Contratempo. Admito que o autor, José Saramago, não tivesse tido conhecimento que este poema, na última revista, que foi queimada no tempo em que a liberdade era humilhada, em que havia muitas raivas contidas, muitas lágrimas secas, em que nós não nos podíamos exprimir desta maneira, nessa altura em que a humilhação, o insulto à liberdade era uma nota dominante, o Presidente da República estava em Santarém. E quais foram as suas falas? Minhas e meus caros amigos. Foram estas. É a primeira vez que aqui estou, desde a última cá estive. Desta vez trouxe a minha mulher e já mais gado na feira. No instante em que, nestes termos exatos, que me causaram muita mágoa, porque depois não havia replicados em edições, estava a PIB, em 71, a desfazer uma revista onde estão derramados blocos de ouro puro na dimensão poética portuguesa. Os mais velhos. São de pedra os mais velhos. Ermos sós. O gesto írido com as mãos perdidas da remanta brandura, como o pranto vidrado e recolhido água rasa. Nada o mundo vos deu, sois vós e basta. Inocente da morte que aceitais, recolho dessas mãos de cardo seco a herança dos nardos imortais. Já falta pouco. É claro que o meu querido filho, José Raimundo Noras, leria isto melhor que eu, é um poeta de mão cheia, há pouco foi aqui lido, mas eu gostava de recordar a curiosidade, em 71, o Presidente, que teve eco, dizer aqui, nada disso era mentira, porque o Celestino Graça referira que a feira tinha mais exposições, a dinâmica da agricultura era inequívoca e havia mais gado na feira. E o Presidente da República, por isso, simplesmente disse, é a primeira vez, desde a última... Era, de facto, a primeira, não poderia haver nenhuma no meio. Pagou na mulher, arrastou um pouco para a frente e disse, é a primeira vez que aqui estou, desde a última cá estive, desta vez trouxe a minha mulher e já há mais gado na feira. Eu rimo, perdi uma boa oportunidade para estar calado, porque tudo era verdade. Mas, enfim, a Liga Portuguesa permite todo este tipo de histórias, assinala a curiosidade da revista Contratempo, que era muito desconhecida, ter dado origem a que nós fizéssemos, sei que há horários também a cumprir e, portanto, vamos avançar, que tivéssemos feito duplicações destes poemas para dar ao grupo Mais Saramago que criou a estátua de José Saramago. E dissemos que não era bonito, talvez não fosse bonito, duplicar o trabalho de alguém pedindo que o autografasse. Ora, a forma generosa de uma incansável bondade de José Saramago foi-se dizer, bom, eu vou já enviar os exemplares e certamente chegarão ao tempo. Claro que em determinada altura o Emílio a que ele se referia era um pedido relativamente a essa carta. Eu julgo que há quem acredita em milagres, ninguém sabe se eles existem, mas o facto de alguém neles acreditar já basta, como diria José Saramago, embora possa não bastar. Eu, quando tive conhecimento de o mestre dizer que escreveu essa carta, e a cópia está na Biblioteca Nacional, procure e faça o que entender, eu dei conhecimento ao Vítor Guia.
porque ele ia 3 vezes por semana a Lisboa, atendendo a razões de saúde, ao Hospital de Santa Maria, e disse ao Vítor, tenho que ir a Lisboa. E ele perguntou-me, é a casa do mestre? Para nós o mestre era o grande professor, o grande escritor, o grande filósofo, ensaísta, portanto, ficcionista e poeta, José Saramago. E disse, não, eu tenho que ir à Biblioteca Nacional por causa disto assim, assim, desta carta. E o Vítor Guia diz-me assim, Noras, essa carta não está na Biblioteca Nacional. Não está na Biblioteca Nacional. Vítor, lembras-te disso? E o Vítor diz-me para mim, essa carta está em Lanzarote. Em Lanzarote. Eu depois respondi ao mestre, acabo de falar com o Vítor Guia, fiquei estupefacto, ele disse-me que viu a cópia da carta de Álvaro Dolo exposta numa vitrine da Biblioteca do Mestre, em Lanzarote, assegura que não está equivocado, então, acrescenta, como é que eu podia estar equivocado? Bem, respondi e o mestre, depois, em determinada altura, pedindo-lhe eu, quando enviasse os poemas para o Grupo Maestro Saramago, nos desse conta, antecipadamente, para pedirmos ao carteiro para não os dobrar, diz-me, então os poemas devem estar a chegar. Não me diz se recebeu a carta a Álvaro Dolo. De facto, a Pilar já o tinha enviado, todavia não tinha chegado cá. Eu agradeço dizendo, olha, afinal está confirmada a carta. Pela incumbência que recebi, José Saramago entregou 66 quadras recolhidas na Azinhaga. É um trabalho de uma dedicação a uma terra e tudo isto cola com a placa de toponímia, porque na mesma carta em que José Saramago diz à Câmara não posso responder com ingratidão a quem encontrou méritos no trabalho de um escritor, façam só uma coisa, quando pegarem lá a placa, e nós só o fomos fazer nos sacrossantos muros diocesanos de Santarém, facto que terá, é óbvio, a desatar das fúrias do clero, porque ninguém pode intervir em propriedade privada. E diz, terminando, não se esqueçam de convidar as autoridades da minha terra. O homem que projetou Portugal no espaço da glória e notoriedade diz, escolham a minha terra, avisem as autoridades, porque tudo o que sou, ou quase tudo o que sou, devo à Azinhaga. E por isso muito bem andou o Sr. Presidente da Junta, calculando esses factos, nós fomos ultrapassados. Os pedreiros na altura pegaram as pedras lá, e eu até fui apanhado em falso, o Sr. Bispo perguntou se eu tinha lido alguma vez a obra Viagem em Portugal, eu disse que sim, era verdade, fiquei ali um bocado hesitante, disse na Fundação José Saramago, parecia uma bola de lá porrada naquela altura, eu estava atordoado, não sabia que tinha sido traído a um ponto. Eu queria fazer uma cerimónia com as autoridades, já estava lá a placa, ainda por cima, aquela que vimos há pouco, na Diocese de Santarém, e ele diz, você leu, mas leu mesmo a Viagem em Portugal? Eu acho que é um livro de literatura. Não, está uma fotografia de Santarém, dizia eu. Ele não escreveu nada, não ilustrou nada com uma fotografia de Santarém. E eu ocorre-me ter dito, bom, José Saramago enganei-me, vejam, nunca mais me esqueço. José Saramago é um fotógrafo, não um escritor. Eu, anjinho, estava tão atrapalhado, passo o termo, o que é raro em mim, mas eu vi que a força pendia toda para o lado da Igreja. É um facto, um monumento nacional, em centro histórico, cria classificação a património mundial. Vai, um indivíduo foi mais papista que o Papa, depois pegou com aquela placa lá, nas paredes diocesanas, desatando as fúrias do clero escalaritano, sem eu ter conhecimento. E eu disse, bom, e de facto também é um fotógrafo das palavras. E de repente eu disse, bom, mas repare, eu creio que se José Saramago disse que Santarém é uma cidade singular, seria, no seu entender, outro palácio para a bela adormecida, se soubéssemos onde a encontrar. Então está tudo dito sobre Santarém, não precisa de fotografia lá nenhuma. De resto, depois ia corrigir. De resto, ele é um escritor, não um fotógrafo. Quando a palavra diz tudo, porque há palavras que não são nada, por mais que se pus por elas, como elástico até partir, nunca dão nada. Perdem sempre no escudo. Agora, outras voam alto. O caso de Santarém é um texto notável de literatura. Sobre Santarém é conceito toda a gente a ler. É um texto formidável, começa com um elogio, Santarém, cidade singular. E o seu bispo toca-me no ombro e diz assim, você é mesmo político. Quando eu disse que o escritor José Saramago não era fotógrafo, um escritor, corrigindo, que estava lá tudo, não precisava de fotografia para ilustrar, porque as palavras diriam tudo, eu era de facto mesmo um político, coisa que já não sou há muito tempo, felizmente. Felizmente para mim. Então eu fiquei com a incumbência de tratar a carta e de dar divulgação às próprias quadras. Entretanto, iniciei um trabalho nos estúdios Cor, porque José Saramago interveio enquanto diretor literário daquela editora no tratamento de muitos trabalhos, alguns dos quais despertaram a minha curiosidade porque se destacavam nitidamente dos demais. Não é, aliás, como José Saramago diz, a dado passo, perguntando-lhe eu sobre um trabalho que não estava assinado, diz eu faria melhor. Não era dele, diz que não faria, podia parecer presunção dele, mas faria melhor. No que é que consistem esses trabalhos? Introduções animadas, com muita qualidade literária e, fundamentalmente, com muita objetividade,
que introduzem livros de valor, mas não estão assinadas. E não se sabia se eram dele, Nathaniel Costa, de Sofia de Melo Brainer, ou outros que intervinham naquela própria editora. Dir-se-ia, bom, são tão assinadas, pertencem ao autor dos textos. O problema é que essas obras foram autonomamente editadas, distribuídas como brindes de Natal, com estes livrinhos, não constavam de distribuição à Biblioteca Nacional, e nós, como é que poderíamos saber se eram dos escritores ou não? Pelo simples facto de que depois houve a reunião num só volume desses contos todos, e aí veríamos que tudo aquilo que eram introduções dos editores, dos diretores editoriais, de José Saramago, Nathaniel Costa ou de outros escritores, não estava aqui. Logo, a partir daí, chegámos à conclusão de que, seguramente, eram de personalidades talentosas no domínio da literatura que convinha averiguar. E lançámos mão de um outro pedido a José Saramago. Há cerca de 5 hipóteses que se nos pareciam muito verosímeis. O Mundo Desabitado de Zé Gomes Ferreira, A Noite de Flor de Natal de Jorge de Sena, Noite Esquecida de Álvaro Dol, 3 missas rezadas e ainda o Viúvo de David Mourão Ferreira. E o mestre responde-nos desta maneira. As introduções de que sou responsável são os dos contos de Álvaro Dol, Jorge de Sena e David Mourão Ferreira. As outras, suponho que devem ter sido escritas por Nathaniel Costa, que era o verdadeiro diretor literário da editora. Eu colaborava com ele. No último período a situação inverteu-se, mas o Nathaniel teve sempre uma palavra a dizer. Chegado aqui diremos, bom, se era do Nathaniel Costa, mas ele assinava ou não assinava? A circunstância é que, tendo José Saramago iniciado as funções como diretor literário no Estúdio Escuro em 59, estes brindes já existiam antes. E perguntar-se-á, e eram todos assinados? Isto é quem tem algum treinamento em termos heurísticos? Não. É que a circunstância de não serem para trás todos assinados põe-nos algumas dificuldades acrescidas. Porque, bom, se Saramago entrou em 59, poderia assinar ou não, mas Nathaniel Costa também, em algumas situações, não assinava. E aqui chegados, nós diremos, bom, José Saramago já está na verdura dos anos, tem múltiplos afazeres, tem romances em curso, obras para concluir. Será que ele estava seguro daquilo que escreveu? Tão seguro que, a propósito de uma longa viagem com José Saramago, divulga-se aquilo que foi produzido. E a dada altura, toda a gente pegou no fio desse filão, dizendo que os textos não estavam assinados, era ele que pertenciam. Já lá iremos, porque agora há aqui um episódio bonito, porque nós já vimos ali passar um slide com uma carta sobre a estátua, e a dada altura, a circunstância de estar aqui entre nós ainda não foi feita, pelo menos pelo grupo, é uma homenagem que ele merece, o grande mestre Armando Ferreira, que está aqui entre nós, esculpiu José Saramago. E esta carta, para nós, é muito ilustrativa do bom humor, do requinte, da objetividade do mestre. Não me desagrada que a estátua fique maior do que o tamanho natural. Estão a ver, nós aqui, o Vítor, o Gabriel Santos, o mestre, eu próprio. É possível ajustar ainda a dimensão mais humana, ou o que está é para ficar. E depois diz que necessita um certo desbaste no cabelo, a trunfa. A cabeça fica mais composta, reconheço. Mas essa compostura não será afetada por umas quantas tesouradas. Eu também precisava, ontem fui fazer isso. No conjunto estou satisfeito que fique claro. José Saramago, um grande abraço. O grupo Mais Saramago, que tem representantes em Lagos. Está aqui a nossa representante de Lagos, Ana Cristina. Não, mas pertence àquela zona de influência, Vila do Bispo, do Porto, Vila Nova de Gaia, tudo isso com o nosso querido António Vasconcelos, de Coimbra, de tantos pontos do país, até nas ilhas, permitiram tornar realidade que este bronze seja uma companhia viva para quem queira descansar, ir à Azinhaga, ir à casa de José Saramago, com esta vida que ali está expressa. José Saramago pediu apenas ao grupo que no livro ficasse o seguinte: à terra chamam Azinhaga. A aldeia chamam Azinhaga. Muito bem, Vitor. E aqui estão outras obras que foram introduzidas com preâmbulos densos de várias páginas por José Saramago, que iremos publicar. A prova, quase a concluir, que nos dá o conforto de que José Saramago só assumia efetivamente o que era da sua lavra, é a circunstância de alguns catedráticos que, por serem estudiosos, com provas dadas e muitas décadas do seu proficiente labor, entendiam que, doravante, todos os textos não assinados, produzidos pelo Estúdio Escuro, seriam da pena de José Saramago. E até que houve uma altura que eu, qual pigmeu diante dos Himalaias, perguntei ao mestre: não me parece que o que ando para aí a dizer, que a introdução ao livro dos Lusíadas, do Estúdio Escuro, seja da autoria de Vossa Excelência? Em todo o caso, estarei enganado.
E o mestre responde desta forma singular: não, o texto não pertence. Pode parecer excessiva pretensão, mas eu teria feito melhor. A prosa introdutória pretendeu ser uma digressão académica, mas não o conseguiu. Ficou que a charlete tem que a única preocupação parece ter sido explicar ao leitor porque estavam ali obras de pintores. Gostei de ver nas fotografias da Azinhaga, que o Vitório ainda não tinha dado, um abraço a Saramago. E eu respondo: bem, eu todo contente, exagerei nos adjetivos, se eu estivesse ainda no século a trabalhar, punha-me na rua. Que eu disse, também fui periodista. Então, bem parecia que um texto tão metálico e insípido, breve e seco, não poderia ser do mestre. Obrigado pela confirmação e pela referências às fotografias. Quanto a estas fico com curiosidade, vou pedi-las ao Vítor Guia. Um abraço. É claro que nós aqui ficámos... Eu veio o livro, o casal Pilar e José João Sousa, primo de José Saramago, trabalhou nos estúdios Cor, levou ainda em mão, entregou-o a Fernanda Valente. Dias depois, morreu. Esse trabalho chegou-me à mão. A somar aos 9 inéditos de José Saramago, porque 10 é uma conta mais bonita, também há o prefácio que o mestre em sua casa dizia: é meu. E eu quase apontava a caneta, mas não queria. Pode não ser. Mas era. E a prova é que no Estúdios Cor, lá estava com uma nota: vai datilografado, porque certamente não entenderiam a minha letra. E isso leva-nos, com alegria, a agradecer a todos a paciência de me terem escutado, a circunstância de se unirem neste espaço interessantíssimo e de lerem agora uma parte, porque poderia ser presunçoso num trabalho tão despretensioso, pôr a dedicatória toda, quando José Saramago veio a Santarém, em 10 de dezembro, tendo passado por aqui, já havia a escola, porque primeiro foi para os alunos, a apresentação do Memorial do Convento, e depois à noite para os adultos, lá estava o João Leal, tantos amigos, e ele disse: numa noite de Santarém, entre gente para quem a literatura é mais do que os livros. Estava lá a nossa querida doutora Rosalina Melo, que se lembra, foi no auditório da Assembleia Distrital, não foi na Salão Nobre da Assembleia Distrital. Ele quis a informalidade no auditório do Museu Distrital. Lá estivemos nós. Curioso, a 10 de dezembro, há uma entrevista da Carla Gomes numa revista chamada Informa, que tem lá isto tudo, a 10 de dezembro. Reparem, a 10 de dezembro, 16 anos antes do Nobel. E depois, a 10 de dezembro de 2014, fomos nós, como formiguinhas, até à Casa dos Bicos, dizer: José Saramago está vivo. Foi Pilar del Rio que o trouxe em pensamento. Por isso, viva Saramago! Viva Saramago! Muito obrigada, Dr. Miguel. Mais uma vez, como sempre, excelente. Irá agora dar a palavra o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor Dr. Jorge Justino, ao que se irá seguir a homenagem depois à doutora Pilar del Rio. Convidaria provavelmente os membros da mesa, se quiserem, porque vamos passar diapositivas. Permitam-me só, se o Sr. Presidente me permite, este trabalho, de forma mais demorada, será apresentado. Eu estou quase como o médico lá que dizia, pela última vez, a chapa enviada tanta vez, mas isto está prometido com extensão para a Azinhaga. A Azinhaga será apresentado em membro próprio, se o Presidente convidar, e convidamos todos que têm presente. Um agradecimento. Há aqui uma coisa que é uma importância, eu não sou muito mal nesta coisa de comunicação. A quem interveio aqui, aos professores desta escola, eu até me agradeci, mas teria altura para isso, que é uma questão que é esta. Vocês todos têm que ensinar a subir tanto para chegar aos pés das pessoas desta escola. Porque esta escola tem nomes como Ramiro Marques, tem nomes como Chiquita Guimarães, tem nomes como a Teresa Sá, tem nomes como a da Silva, tem nomes como a Teresa Cláudia Tavares. E depois tem alunas brilhantes como esta que intervieram aqui, às quais eu peço ruidosamente a adoração do povo. Os meus cumprimentos aos digníssimos membros da mesa, excelentíssima senhora Presidenta da Fundação José Saramago, doutora Pilar del Rio, o excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Curadores dos Centros Históricos Portugueses e coordenador do Grupo Mais Saramago, doutor José Miguel Noras, o excelentíssimo senhor Presidente da Junta de Freguesia da Azinhaga,
Sr. Vítor Manuel da Guia. Da parte da assistência, cumprimento o excelentíssimo Sr. Diretor da Escola Superior de Educação de Santarém, Engenheiro Nuno Bordal Pacheco, ao qual agradecemos a disponibilidade deste auditório e sempre a sua aceitação, portanto, para iniciativas deste tipo. Muito obrigado. E na sua pessoa, cumprimento todas as individualidades académicas. Cumprimento também as individualidades políticas, civis, de âmbito social e militares, e na pessoa da excelentíssima Senhora Presidenta da Fundação José Saramago. Cumprimento todos os notáveis escritores e membros do Grupo Mais Saramago, caros estudantes e funcionários, profissionais da comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Os meus cumprimentos a Vossas Excelências e as minhas saudações académicas. Em 16 de novembro de 1922, nasceu no Distrito de Santarém o expoente máximo da literatura portuguesa. José Saramago foi escritor, argumentista, teatrólogo, jornalista, dramaturgo, contista, romancista, ensaísta e poeta. Para além do Prémio Camões, em 1995, foi outorgado em 1998 o Prémio Nobel da Literatura. Foi o início de uma consagração como figura proeminente da literatura e de reconhecimento do seu talento, sendo a sua obra valorizada em todo o mundo, com destaque para o Memorial do Convento, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o ensaio sobre a cegueira. Portugal engrandeceu com os seus escritos e ficaram nos anais da história da literatura mundial. Neste contexto, esta comemoração é justa e legítima e será um legado para as gerações vindouras da nossa Academia. José Saramago também ficará ligado à nossa instituição através do Mural Passarola, da autoria de João Maurício, diplomado desta escola, inspirada em Memorial do Convento e inaugurado pela excelentíssima Senhora Doutora Pilar Del Rio. Mas o ano de 1998 foi muito importante para José Saramago. Para além da outorga do Prémio Nobel da Literatura, repartiu a paixão pela escrita com o seu grande e novo amor, Pilar Del Rio. Juntos criaram, em 2007, a Fundação José Saramago para a defesa e difusão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos problemas do meio ambiente, sendo a Casa dos Bigos, em Lisboa, um baluarte do conhecimento e da defesa da humanidade. Mas o momento alto desta sessão, para além da presença de notáveis escritores, é a homenagem a Pilar Del Rio, inicialmente admiradora de Saramago, mas logo se tornou num elo importante na inspiração do escritor e na tradução para espanhol de várias obras. Atualmente, como presidenta da Fundação José Saramago, tem notabilizado a sua obra ao nível internacional, perpetuando-a. Pilar Del Rio era a musa que ainda faltava a Saramago para uma união perfeita de amor e sucesso. Acresce que Pilar assumiu um estatuto de mulher culta, determinada, conhecedora, líder e também de grande defensora dos direitos humanos e do ambiente, com a humildade e generosidade que a caracterizam. O Instituto Politécnico de Santarém tem tido uma mais-valia com a obra de Saramago, que é a leitura obrigatória por parte dos nossos estudantes. Também Pilar Del Rio tem contribuído para a aproximação muito forte da Fundação e do Grupo Mais Saramago ao nosso Instituto. Neste contexto, o momento que hoje estamos a viver é único e carregado de um simbolismo infindável e universal. Obrigado, Pilar, por tudo. Finalmente, os meus agradecimentos aos músicos diplomados do nosso Instituto, Ricardo Gama e João Correia, pela participação nesta cerimónia. A harmonia musical e a cultura literária conjugam-se na perfeição. Para todos os presentes, que sempre nos têm apoiado, obrigado e bem-aja. Sim.
Em seguida, vamos proceder à homenagem à doutora Pilar Del Rio, presidenta da Fundação José Saramago, com a outorga do Público Louvor e da medalha do Instituto Politécnico de Santarém. Peço ao Dr. Pedro Carvalho, administrador do Instituto Politécnico de Santarém, para a leitura do Público Louvor. À frente da Fundação José Saramago, a Presidenta Pilar Del Rio tem-se revelado exímia na promoção do legado do Prémio Nobel da Literatura. Em tão importante tarefa, nunca descurou a delegação da Azinhaga no distrito de Santarém, imprimindo-lhe o dinamismo que caracteriza a sua personalidade. Das muitas iniciativas que desenvolve, em prol da divulgação da obra literária de José Saramago e do incentivo à leitura, tem este Instituto Politécnico saído beneficiado de forma inequívoca graças ao empenhamento dos seus docentes e alunos. Personalidade que cultiva a entrega ao trabalho com competência e sabedoria, Pilar Del Rio assume-se em todas as circunstâncias como um exemplo de caráter e de rigor, sob o signo do espírito inconformado de José Saramago. Atendendo aos seus predicados e à generosidade com que acompanha a vida desta instituição, constitui uma honra para o Instituto Politécnico de Santarém poder apontá-la como um exemplo para a comunidade académica, otorgando-lhe assim o presente louvor público e a respectiva medalha de ouro, traduzindo a confirmação de que a obra e o pensamento de José Saramago estão vivos e prosseguem na mesma linha da sua coerência ética. Instituto Politécnico de Santarém, 19 de dezembro de 2014, Jorge Alberto Guerra Justino, professor coordenador principal. Convidamos a doutora Pilar a encerrar esta sessão. Es difícil, ¿eh? Es decir, yo medallas, cuando era pequeñina, la Virgen del Carmen, que era una norma y una costumbre en España. No, obrigada a todos, obrigada, profesor Justino. Obrigado a todos, a los miembros del Instituto Superior de Santarém, a los amigos que acá están. Yo podía haber escrito, pero pensé, es mejor estar allí, oír y dejar falar al corazón. Entonces el corazón tiene algunos agradecimientos y también tiene alguna constatación. Sé que dicen que es la primera medalla que una mujer recibe. ¿Es así? Fueron 5 medallas, fueron hombres y ahora es una mujer. Y estaba a pensar que una medalla para una mujer y finalmente en papeles académicos y oficiales han puesto presidenta y no presidente. Y estaba pensando durante todo el tiempo la importancia de un nombre. Los nombres son importantes. En el Evangelio según Jesucristo hay un momento fantástico donde José Saramago dice: María, madre de Jesús, al contrario de su marido José, no era piadosa ni justa. Coitada, ella no tiene la culpa, simplemente en ese idioma no existe el femenino para justa, para justo y piadoso. Solo los hombres eran justos y piadosos en ese momento en Israel. Entonces eso está en el Evangelio según Jesucristo, el libro que se presentó, como saben, en 1991, finales de 91 para 92. Fue nombrado aquí que 10 de diciembre de 1948 hubo una declaración extraordinaria
en ese momento que el presidente de la República decía aquí alguna frase famosa. Una declaración extraordinaria. Una declaración, lembrense, Declaración Universal dos Dereitos do Homem. Y durante años y años y años fue Declaración Universal dos Dereitos do Homem. Las mujeres no tenían derechos. Pasar a ser Declaración Universal de los Derechos Humanos costó tanto trabajo que hay lugares donde ainda no ha sido asumido. Y hay incluso momentos en que personas muy democráticas y muy reconocedoras de los derechos de las mujeres dicen Declaración Universal dos Dereitos do Homem. Esto está pasando y pasa en el mundo. Las mujeres, la primera mujer que fue elevada a la categoría de la presidencia de la máxima representación del Estado en Chile, Michelle Bachelet, recibe una comunicación de del máximo representante del director general de la presidencia. Y entonces llega y le dice, señora Bachelet, si callar debía de ser nombrada por señora presidente, porque miren qué dijo el hombre, para no hacer notar un cierto machismo en la sociedad. Y Bachelet dice, ¿cómo? No, quiero que se me nomine como presidenta para que cada vez que se me nombre como presidenta, los chilenos sepan que en 300 años de la historia de este país nunca se consideró que una mujer estuviera capacitada para desempeñar tal institución y tal magistratura. Presidenta. Por cierto, la de Brasil también dice. ¿Y saben por qué? Porque el nombre tiene importancia, porque lo que no se nombra no existe. Entonces yo estoy muy feliz de estar hoy aquí, habiendo sido nominada presidenta, que era una expresión que Saramago decía continuamente, porque en todos los diccionarios de portugués dice, presidenta, mujer que preside, marido, esposa del presidente. La línea más abajo pone presidente, hombre que preside. En ningún momento ponen marido de la presidenta. Porque no se esperaba que una mujer pudiera acceder. A veces se concede la representación porque es históricamente o porque puede ser oportuna, pero no porque se quiera conceder rango de igualdad a todos los seres humanos. Yo hoy me siento aquí, no igual a José Saramago, pero sí siento que 4 años después, 4 años y medio después de la muerte de José Saramago, él está aquí presente, en las lecturas, en las convocatorias. No soy ingenua, sé que estoy aquí porque viví con un hombre extraordinario y porque es verdad que sigo tratando de que la obra de José Saramago, que por sí sola es muy valiosa, pero sabemos cómo son las leyes del mercado. Y las leyes del mercado lo que quieren vender son bestsellers, y los autores da igual que se llamen Miguel de Camões, Miguel de Cervantes, Camões, Luis de Camões, da igual. O sea, lo que quieren es la novedad y a ser posible, si la novedad es un libro erótico, tipo 50 sombras de Grey, no sé qué, mejor. Venden eso, hacen dinero, hacen caja y se olvidan. Entonces, sí, es verdad que estoy aquí. Yo sé que las universidades, los lectores van a preservar la memoria y la literatura, la gran obra de José Saramago, pero también de vez en cuando hay que zarandear a los editores en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Alemania y en Japón. Y hay que ser fuerte y no tener miedo para falar a ese señor tan distinguido que da en llamarse mercado. Entonces estoy porque quiero que los libros de José Saramago son un bien para todos y se sigan leyendo. Pero no soy ingenua, soy simplemente una mediadora y como mediadora me encuentro inmerecida aquí, pero también muy orgullosa. Agradezco a todos, agradezco a todas, agradezco al Instituto
Y espero que nos sigamos encontrando en la lectura, en la representación, en el recuerdo y en la animación también sociopolítica e ideológica que significaba la obra de José Saramago y que sigue significando la obra de José Saramago. Obrigada a todos. Una cosa solamente, perdón. ¿Poso? Es que Honoras, como le decía José Saramago, ha dicho en los libros que podían estar prologados sí o no por José Saramago. ¡Ay, qué mala suerte has tenido! Solamente te olvidaste de citar el único que está asignado y que es de una mujer, de Sofía. Te has olvidado, pero está ahí y está asignado. Mira. ¿Has visto esto? Esa mujer para la que José Saramago decía que si él hubiera sido miembro de la Academia, está asignado, y es de Sofía. Y Saramago decía, si yo hubiera sido miembro de la Academia, el premio Nobel de Literatura lo tendría Sofía. Qué bien. Em nome... Sí? E como tem sido hábito nestas sessões, mais uma vez, em nome do Instituto Politécnico de Santarém e da Escola Superior de Educação, agradeço a vossa presença neste ato solene que engrandece a cidade de Santarém e a Academia. Declaro assim encerrada a sessão em nome do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor Dr. Jorge Justino. Muito obrigada e boas festas.